Quando fala stop é que parou, tá? É, Agora voltou. agora eu liguei e o Agora Mário voltou. desligou. Agora sim. Agora voltou. Então eu estava me decidi naquela época, né, nos anos 2000, a encarar meu medo de falar em público, de me achar menos, me achar inferior. E tem uma coisa, né? A Fer sabe, eu venho de uma família um tanto quanto tradicional, tanto quanto conservadora, aquelas regrinhas assim, sabe? Fica meio num trilho, né? Não gosto muito de trilhos, não. Depois eu fui para uma formação militar. Na formação militar, eu precisava falar. Então, tanto a arte de subir num palco e cantar, de colocar minha voz, com toda a vergonha que eu estava sentindo, como o treino de ser comandante de tropa, gritando, projetando a minha voz, mesmo em diversos momentos me sentindo menos, mesmo em diversos momentos me sentindo incapaz. Essa esse desafio, né, essa promoção de me colocar à frente, me permitiu sair do estado de eu não falo, eu não tenho o que falar, ninguém vai me ouvir, para um estado de opa, é possível. É possível criar conexão consciente, é possível criar persuasão e influência com ética, de forma clara, é possível sim criar um ambiente onde a palestra, a pessoa se engaje com você. É possível. E essas foram experiências que eu me joguei. Tá? Me joguei completamente, mesmo com medo. Então, a mentoria VSP, ela é uma proposta, uma provocação para você se jogar de forma diferente. Quem está em sala de aula, a provocação vai ser: faça diferente alguma coisa. Quem está fazendo palestra ou vai fazer palestra durante a mentoria, opa, traga aqui para se testar, mande do grupo, teste algo diferente. Mas teste. Quer ver aqui? Se eu começasse essa palestra, essa conversa aqui, falando sobre, vamos ver, cantando uma música de Tom Jobim, como é que vocês sentiriam? Bom, eu como amo o Tom Jobim, eu me sentia muito bem, muito feliz quanto a isso. E acredito que está bem relacionado ao público, à plateia, né? Um Enfim. barquinho, um violão, né? A gente vai Eu cantando ia, assim, né? Ô, Uhum. Mário, Eu ia torcer Oi. que não Tem fosse. a opção de você não cantar e só tocar a música assim? Eu não vou nem tocar, tá? Eu não vou nem Tá. tocar para não arriscar. E eu também não vou cantar também, Ah, né? então, ó, Mas então haveria, seria mas haveria, sensacional. mas haveria opção, tá, da gente cantar, né? Então, se eu começasse com Tom Jobim, o Bruno não quer nem me ouvir, né? Se eu começasse com Tom Jobim, por isso que é a história, Césio, dá dinheiro, mas não dá intimidade, que o negócio pega, né? O negócio é horroroso. Se eu começasse com Tom Jobim, talvez fosse até culto, né? As pessoas me entendessem como, opa, olha, culto. Que tal começar uma palestra com um funk do Pedro Sampaio e da Anitta? Tá ficando difícil. Hã? Eu estou uniformizada hoje, eu não vou opinar. Poxa, Mário, se fosse o Iron Maiden, tudo bem, né? É, Se fosse o Sepultura, ia, né? Se fosse a Pitty, tudo bem, também vai, né? Agora, muito Pedro mais Sampaio e fascista do que Anitta. qualquer outra coisa. Pois eu comecei uma palestra para 300 gestores comerciais, mais ou menos 300 gestores comerciais da TIM, num evento, não aqui numa cidade do interior, em Pirinópolis, num local imenso, imenso. Eu não só cantei, Bruno, como eu dancei. Né? Agora imagina, a TIM, né, contrata um ser humano para fazer uma palestra, é a última palestra do evento, e este ser humano entrega de cara, eu não sei como é que ficou a pessoa que me contratou ali, que eu estava olhando para ela, dança do Pedro Sampaio e da Anitta. Mas tem um porquê, né? Quando a gente ousa, tem que ter sensibilidade para a gente não ultrapassar o limite do ridículo do palhaço, ou da palhaça. Esse limite é um limite tênue e eu cheguei próximo a esse limite. Nessa opção que eu fiz de abertura para a palestra da TIM,
eu cheguei próximo a um limite do ridículo. Mas como é que eu decidi e optei por isso? Eu tenho... A Marcela não está aqui, não está participando, né? Ela estava lá para falar, Márcio, você está mentindo, não está gravado, né? Ela estava lá, ela viu. Ela não acreditou a hora que eu subi e cantei. Quando eu cheguei bem antes da minha palestra, a gente tem o hábito de chegar antes para sentir o público. Eles estavam cantando uma paródia da música que eu, inclusive, nem conhecia. Todo mundo estava cantando. Todo mundo. Eu gravei rapidamente no meu celular e fui buscar a música. Que música é esta? Né? E aí eu baixei a música aqui do meu celular, vi a dancinha também, baixei a dancinha e comecei a escutar a música a tarde inteira, ouvindo e buscar gravando. Eles tinham um grito de guerra. Né? Eu perguntei para alguém e escrevi a letra, né, do grito de guerra que eles estavam com essa música. Cada área tem o seu grito de guerra e eles tinham um grito de guerra da regional toda. E aí, quando eu subi no palco, eu parei um pouquinho, tá, Luiz? Fiz aquele drama um pouquinho e comecei a cantar e a dançar. Nesse ponto, eu ia descobrir se eu já estava demitido, né? O César ia falar tchau e benção, nunca mais para minha vida, ou se a plateia, né? Se o público ia vir comigo. E a minha surpresa foi o público veio comigo. É claro que eu fiz uma provocação, mas vocês não vão me deixar passar vergonha sozinho, né? Aí eles levantaram e vieram e cantaram. Né? E aí depois eu peguei todos os números deles e entrei na minha palestra. Né? A ousadia, o ousar, é arriscado? É arriscado. Geralmente aqui, nos próximos encontros, a gente vai ter testes, a gente vai ter apresentações. Vocês vão perceber que vocês vão optar por permanecer e estar sempre no lugar que é confortável. A gente chama de zona de conforto, eu chamo de zona de estagnação. A gente perde muito no processo de aprendizado quando está ali, parado, confortável. Obviamente, se a gente tem um desafio grande, é importante que a gente tenha análise de risco. A gente não vai querer perder cliente ou perder dinheiro tomando decisões completamente aleatórias e que não façam sentido ali para a nossa entrega. Então, eu quero que nessas 4 semanas, e em especial nessa primeira, cujo pilar é o pilar clareza, tá? Eu quero que a gente desenvolva ao longo desses nossos encontros, e não termina nos 30 dias, mas a gente vai provocar nos 30 dias, ao longo desses encontros que a gente estique um pouco a corda. Só que eu não vou fazer esse esticar de corda. Eu vou pedir, provocar a vocês a se fazerem isso daí. É o investimento de tempo e dinheiro fazer valer a pena. Cada um de vocês aqui tem uma intenção para esse momento. Alguns para se tornarem palestrantes, outro para aprimorar uma técnica ou outra. Quem tiver já experiência de palco, excelente, traga sensações, traga percepções, traga desafios, em particular lá no grupo, porque a gente cresce no compartilhar. Cada um de vocês aqui tem um interesse próprio, inclusive aqueles que querem, por exemplo, dar treinamentos. Deixa eu fazer uma enquete aqui, levanta a mão, por favor, para eu ver. Quem aqui tem interesse de iniciar a dar palestras? Luiz, Aline, Bruno, Douglas, Cíntia, Roberto, Felipe, Brenda, João, Glauco. Opa, quase todo mundo aqui, né? Quem aqui já dá palestras, já faz palestras, já ministra? Cíntia, Douglas, Cláudia, muito, Luiz, Aline, Roberto, Glauco. Todos vocês que dão palestra já cobram? Quem aqui ainda não cobra para palestra? Luiz, Douglas, Cláudia, Roberto. Tá, eu quero desafio. Eita, vou ganhar Tá, muito desafio dinheiro para aqui, viu? vocês. Desafio para vocês. Daqui até o palestrante executivo, o presencial, daqui até o presencial, eu quero que vocês, a gente vai ter, né, o desafio é que vocês tenham uma palestra pronta, tá? E a palestra em cima do tema de vocês, isso já aí é a tarefa já básica, a palestra pronta. O que é a palestra pronta?
A gente vai conversar ao longo de todas as semanas, né? Mas a gente vai começar essa semana com a estrutura dela. Estrutura com base em quê? Com base naquilo que você quer vender, defender ou transformar. Uma ideia, um conceito, um serviço, um produto. Você quer usar a sua palestra como chamariz, isca, recompensa para que a pessoa queira você dentro da empresa? Opa, excelente. Mas a gente vai construir lá no palestrante, a gente vai testar, inclusive, e depois a gente vai dar indicação até de profissionais que desenham slides muito bons. E olha, uma coisa importante. Palestrante VSP, palestrante educador executivo, ele cria experiência comunicacional. Preste atenção, tá? Paty está aqui no escurinho aqui, depois volta para a luz, Paty. Ele cria experiência comunicacional. O que a gente quer desenvolver aqui, e que é o que eu sempre busco, são experiências. A minha última experiência criada de forma comunicacional em cima de um palco, o Césio até está aqui, eu brinquei com ele no dia, eu fui convidado para dar uma palestra numa construtora grande de São Paulo, do Rio do Sudeste, né? E eu pensei que a palestra fosse ser, sabe, um data showzinho, simples, né? Eles não me brifaram o tamanho do evento. Aí depois também eu descobri que, na realidade, ali foi o primeiro evento naquele porte que eles fizeram na empresa, inclusive com o CEO. Só faltou... Tinha acionista lá, inclusive, né? Acionista. Eu cheguei lá, tinha lá, lidera o nome do programa, tal, um telão imenso. Tirei foto do telão, falei, Césio, nada menos do que isso no educador executivo. Eu falei, então você paga, ele falou para mim. Então você paga esse daí, né? Imenso telão de LED, lindo, sabe? O equipe de som. Falei, gente, eu não tenho nem roupa para essa palestra hoje aqui. Já estava lá, né? E aí eu mandei mensagem pro Césio, né, Césio? Falei, Césio, como é que me coloca nessa situação aqui, Jesus? Né? Como é que eu vou fazer agora? O bicho vai pegar, né? O que é bom? É bom é que tem duas coisas que eu trago. E essas duas coisas vêm de uma frase que uma tia minha, Janerli, Fê conhece, falou para mim anos atrás. Ela falou assim, Mário, a gente nunca perde em estar bem vestido. Então é bom que a gente esteja preparado. E aí eu também trouxe para a palestra. A gente nunca perde em ter um slide bem elaborado. Mário, Então, oi, a minha tia sempre fala assim: ande sempre pronto. ande sempre pronto. É isso, Brenda. Ande sempre pronto. Principalmente se a gente trabalha com gente, colocando a comunicação, a nossa cara na frente. E aí, no caso da palestra da gente, ande sempre pronto como? Vá a uma entrega bem vestido, né? E o bem vestido aqui muda, tá, pessoal? Eu não vou falar o que é moda para um, o que é moda para outro aqui. A gente não está nesse tópico, ainda que a gente possa trazer depois, quem sabe, né, Cezão? A gente possa ver uma oficina lá para dress code, né? Exato, temos De profissional forma para isso, né? neutra, né? Que tão- Temos profissional para isso. Que estão brigando comigo até hoje e não conseguiram nada comigo ainda, mas um dia nós vamos acertar. Vamos Ô César, colocar como é que isso você aí. vai em Então, reunião de bermuda, velho? Bermuda e de chinelo? Ah, eu vou. pessoal, é sério. Não, mas agora a gente conseguiu fazer com que ele tenha um sapato lindo, uma calça para ir. Ótimo, agora vai, né? Mas, enfim, a gente não vou entrar sobre moda, mas uma coisa é importante, tá? Que a gente esteja sempre alinhado com o nosso público. O nosso público, ele merece ser respeitado. Então, possivelmente, a forma como eu vou me vestir para dar uma palestra na Advocacia Geral da União é diferente da forma como eu fui nesse último evento da construtora. E qual foi o grande feedback que eu tive da construtora? Qual foi o feedback do tipo assim, a sua palestra deu certo? Né? Para a gente tem aqueles indicadores de vaidade. Né? Tive 1 milhão de curtidas, 10 milhões de likes. Todo mundo me amou. Maravilhosa, showman, maravilha. Indicador de vaidade. É legal? É legal. Mas aí o Césio fala, e o Pix? Né? Cadê o Pix? É a parte que mais me preocupa, né? Mas... Pô, falar assim que tá show de bola,
pô, o ego, né, do ser humano, a gente se sente bem, valorizado, tal, mas eu quero saber do Pix, né? Deu certo ou não deu certo? Então, o feedback top, é claro, tá? Se o objetivo da minha palestra ou da minha entrega tiver esse intuito, né? Já volto aqui, vou voltar para o domingo. Domingo agora deu uma palestra para um grupo de jovens aprendizes no instituto bem direcionado para essa galera em estado de vulnerabilidade socioeconômica, né? Não espero, ali não tem interesse em Pix, né? Ali não é Pix que me alimenta, é outra coisa que me alimenta ali, né? Então eu estou no outro momento. Então não é só Pix. Mas quando eu tenho o intuito ou a intenção de ter esse retorno financeiro, esse é o maior feedback que a gente pode receber, né? E eu tive esse feedback, aliás, a empresa teve, quando a gente não estava conseguindo fechar um projeto grande nessa empresa, com alguns milhares de reais. E aí, depois dessa minha palestra, a gente recebeu o feedback que a gente vai fechar, inclusive com o incremento que vocês solicitaram, que o comercial solicitou para aumentar. Para o ano todo, esse incremento. Então, esse é um feedback que, assim, acho legal, né? Elas falaram lá no dia, Mário, arrasou, amei a sua palestra, você conectou, tal. Acho ótimo. Indicador de vaidade. E isso não me alimenta a ponto de falar assim, sou bonzão. Não, eu gosto como humano, como pessoa, como homem, beleza, gostei. Agora vamos ver qual foi o resultado disso em termos práticos, reais, né? Então, isso é muito importante para a gente. O que a gente quer construir? Clareza é isso. O que eu quero construir? Para que eu quero construir essa palestra, essa apresentação, essa fala? A clareza dessa semana é principalmente por conta disso. Não foi à toa que o Césio mandou para vocês o manifesto do educador executivo, né? Quem é educador executivo aqui? Fernanda, Luiz, Bruno, Brenda, Roberto. Ô, Roberto, boa noite, meu amigo. Roberto, a Flávia Lito, agora a gente aumentou os educadores, né? Quem é educador aqui já construiu o seu manifesto. O que é esse manifesto? É quem é você. E ele vai ser muito utilizado, se o educador ele não está utilizando para puxar. Pri também, pô, não falei você, Pri. Educadora e mentora nossa aqui também, né? Desculpa, Pri, agora que eu vi aqui, ó. Boa noite. Então, quem não está utilizando é para utilizar o manifesto. De que forma? A gente vai ver isso na segunda semana, com o segundo pilar da mentoria. Mas antes de começar lá, a pergunta que eu quero que vocês respondam de primeira é: para que você está aqui? E eu vou dar 2 minutos para vocês escreverem esse para quê. A pergunta não é por quê. A pergunta é para quê. Tá? Eu vou colocar aqui o cronômetro, 2 minutos. Essa é uma pergunta muito importante. Talvez a gente volte nela. 2 minutinhos. Podem escrever. Para que eu estou aqui? É para escrever aqui no chat, é isso? Não, não. Quem está no carro não dá para escrever, né? Mas se quiser escrever no chat, quem estiver no carro, sem papel, ótimo, é legal. Tá? E quem está no carro, por favor, tá? Presta atenção aí no trânsito. Pelo amor, cheguem bem com Eu não saúde. estou dirigindo, eu estou no carro, mas não estou dirigindo. Amém, senhor. Glauco, você também. Eu estou vendo aqui o volante está aí, hein? Pelo amor. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estou dirigindo, depois eu escrevo tudo bonitinho aí e a gente vai conversando. Valeu. Vamos. E ó, a questão, tá? Não é aulinha de graduação online, tá? Precisa que vocês façam. Tá? Eu preciso que vocês façam. E aí é claro que depois, sabe o que eu escuto? Mário, mas não faz sentido, não aprendi nada. Aí eu pergunto lá no último dia, o que você fez? Então, veja bem. Quando começa assim, eu adoro, né? Veja bem. O veja bem destrói o ser humano. É o si do poema.
Ok, 2 minutos. Eu queria só... Vou ouvir alguns, tá? Chamar alguns aqui para a gente entender. Douglas, Buenas. buenas. Adoro buenas. Vamos lá. Estou aqui, primeiro, por óbvio, para aprender, né? Então, não tem como você se propor a estar num grupo como esse ou num projeto como esse sem estar claramente aprendendo. Então, o primeiro objetivo é aprender. Confirmar se eu tenho ou não tenho potencial para fazer aquilo que eu desejo fazer, né? Então, eu desejo me especializar como palestrante para poder cumprir um propósito que eu acredito que é de ajudar as pessoas, né? Então, confirmar se eu tenho essa capacidade ou não com os mestres que, enfim, fazem parte aí desse time da Ecoar e junto com o SESI e com o Ale. E por último, para abrir os canais, né? Buscar oportunidades aqui a partir desses relacionamentos que a gente vai construir juntos. Acho que resumidamente é isso. Aprender, Perfeito. confirmar e abrir oportunidades. O grande sábio é aquele que está aberto a aprender sempre, né? Ah, sim, sem dúvida. Eu aprendi muito jovem que quando você acha que já sabe tudo, é o primeiro dia que você decidiu que você está morto, então, né? Porque não tem mais o que fazer na vida. Perfeito. Perfeito. Excelente, excelente. E uma coisa assim, confirmar se você tem a capacidade, eu vou até te provocar. Ter, você tem. A questão é saber se você quer desenvolver, né? Qual Ah, capacidade você deseja desenvolver? Por que eu cara. falo que você tem? Primeiro que você falou com a gente aqui, em público. Você já falou. Segundo, que a sua voz mostra muita segurança. Terceiro, que foi fluido e lógica a sua fala, né? E com muita tranquilidade, independente de você estar sentindo ou não algum tipo de pressão aí. Capacidade de fala e comunicação você tem. Então a questão é saber quais são as outras que a gente pode aprimorar. E é uma decisão sua, né? Sim. É uma decisão de cada um. E sim, tá? Se você quiser se tornar não um Karnal, não um Cortella, não um Mário Cortella, né? Não um ele, mas o Douglas Douglas. comunicador, né? Aí vamos junto, tá? E é como você falou, um processo de aprendizado, um passo de cada vez, sabe? Um passo de cada vez. Eu me permiti entender isso durante, algumas pessoas sabem dessa história, uma tempestade de quase morte quando eu estava como comandante operacional ainda na Força Aérea, na busca do Air France em 2009. Eu fui um dos comandantes operacionais daquela busca e ali eu tive uma experiência de quase morte que me fez entender que, além de a gente não controlar todos os elementos, a gente não tem controle, seja no palco, seja no avião, seja no carro, seja no trabalho, seja na nossa vida, a gente deve, é uma obrigação até para o ser humano, né? Quem acredita em Deus é uma obrigação até divina. A gente deve estar aberto ao processo de aprender, de aprendizagem, né? Então, e isso é um desafio. Se você está com verdades aqui, e eu acredito que não seja o caso, porque ninguém está toda terça-feira durante 4 encontros, 7 horas da noite, porque acredita em verdades, né? Se você está com verdades absolutas, é melhor sair. Eu tenho uma frase aqui em casa, para me lembrar sobre isso, tá, Douglas? Que é: o que você vai desaprender hoje? Isso é uma provocação do Alvin Toffler, obviamente, mas o que eu quero desaprender hoje? Aliás, o que eu preciso desaprender? Esvaziar um pouco a xícara, né? Me considerando o tal, o bambambam. Obrigado, Douglas, por compartilhar. Sem querer virar uma bola entre dois só, os colegas que me perdoem aqui, mas quando eu falei Fique à do, vontade. do confirmar, é porque assim, eu acho que quando você quer efetivamente, dificilmente alguém te segura. E seja para o bem ou para o mal mesmo, entendeu? Quando a pessoa está decidida mesmo, e querer eu quero muito. Isso, até na conversa que eu tive com o Sérgio, eu falei para ele assim que eu tenho um plano
de até os 55 aprender a fazer palestra. Tenho 53 anos hoje. Então, Então, eu me dei um plano de Aí- 2 anos para eu aprender esse ofício, né? Essa capacidade, essa inteligência por trás disso. E porque, apesar de eu vir de uma escola de gestão e corporativa e muito treinamento, já dei muita palestra em treinamento, eu não tenho uma palestra para venda. Não, eu só fiz dentro do meu mundo profissional, né? Eu quero testar lá fora, então eu quero saber o seguinte: esse feedback que a gente tem, e aqui não é Pix, né? Porque dentro do mundo do teu ciclo de relacionamento profissional não tem o Pix, né? Mas tem sim o feedback da vaidade. Isso realmente é verdade, eu tenho essa capacidade. Então, quando eu provoquei isso, né, confirmar, é dizer assim, bom, beleza, no meu universo eu acho que sim, mas vamos experienciar lá fora, deixa eu ir para, né, me colocar fora da minha zona de conforto, me colocar fora daquilo que eu domino, né, e vamos ver se isso se confirma. E só para fechar com o desaprender, eu estava falando aí para o César, semana passada eu tive com o Júlio, Carlos Júlio, né? E ele falou também na palestra dele, ele também diz, né, que hoje a lógica é toda hora você está desaprendendo, né? Ou seja, você está se soltando das amarras para se permitir ver coisas que você achava que era impossível ou de fazer coisas que você achava que era impossível. E principalmente nesse mundo digital que a gente vive. Valeu, deixa eu encerrar por aqui, senão eu vou ficar monopolizando você aqui. Obrigado, Douglas. Obrigado por trazer isso daí. Alimenta. Vamos ver se a gente, nós todos aqui, e como o Douglas falou aqui, é o momento da gente se jogar no grupo aqui, testar, né? E uma coisa eu vou pedir autorização para vocês. Quem me conhece sabe, o César sabe aí, até me fala, segura, né? Eu vou ser super honesto com vocês, né? Eu não gosto de ser desrespeitoso, tá? Não gosto de ser desrespeitoso, mas eu vou ser super honesto com vocês. Se tiver ruim, O Mário tem um problema com ele. Ele, hoje aqui na empresa, ele assumiu o papel do rei nu. Mas está sendo interessante isso, entendeu? O rei, como que é, do Mário? menino, eu assumi o menino. papel do menino. Então, gente, não se assustem, tá? Não se assustem. O que ele vai falar e o que ele vai trazer é para o bem de vocês. Pode ter certeza Eu não sei se disso. vocês conhecem essa história. Conhece a história do rei nu? Conhecem, né? Depois eu conto para gente, para quem não conhece ainda, mas eu assumi o papel do menino, tá? Nessa história do rei nu. E ao ser esse menino da história, né? Ao ser o que eu vou provocar vocês, né? Na última mentoria até teve uma sessão que as pessoas ficaram assim, eu falei, todos vocês foram horrorosos. Foi muito chato, né? Enfadonho, o mais do mesmo, né? Então, assim, eu vou procurar ser um mentor não ácido, não tóxico, óbvio, não desrespeitoso, mas eu acho que vocês estão aqui, como o Douglas falou, para ir para um próximo momento, para um próximo nível, né? Eu desejo muito que a gente vai se encontrar presencialmente lá no palestrante, pelo menos depois do educador. Eu desejo muito que ali vocês já tenham com mais ferramentas, mais estratégias, com mais técnica, com mais expertise e experiência para que vocês possam linkar o desafio que eu coloquei lá à frente e não finalizei, que é fazerem 2 palestras do segmento, do setor, do tema que vocês querem palestrar. 2, até o palestrante executivo vocês terem agendada. Não precisa fazer até o palestrante maio, mas ter agendada 2. Eu sei que aqui tem educadores e educadoras que já possuem essas palestras agendadas. Aliás, mais de 2, o que eu estou muito feliz. Se conseguirem gravar, vai ser maravilhoso, porque vocês podem enviar para mim e eu vou fazer considerações, avaliações, tá? E eu não, confesso, eu não vejo só coisa ruim, não, tá, pessoal? Não sou só o lado negro da força, não, tá? Eu sou também um mestre Yoda, também, quer dizer, quem sou eu, né? Mas eu busco ver também o lado positivo nosso. Somos humanos. Então vai ser importante que vocês se destravem, se desafiem. Pri, para que você está aqui? Nossa, Mário, você tá falando, pensa num frio na barriga que já me deu, eu tô quase saindo daqui da sala. Ai, caraca! Eu falei, pera, Mário, não, falar agora não, eu já tô assim, não, vou sair. Juro, minha mão tá suando aqui, ó.
Primeiro Vou para travar, né? Ah, É, congelou, né? A internet caiu. Bom, eu tenho muitos pra quês aqui, né? Muitos, assim. Mas eu acho que o primeiro é para eu me desafiar, sabe? Sair da zona de conforto, porque muitas coisas acontecem na vida da gente e a gente às vezes dá uma travada. E você tá na frente de um público, você não importa se são 2, 3, 10, 1 milhão de pessoas, é sempre um desafio. Aquele frio na barriga, eu acho que sempre a vida inteira ele vai dar. Então, o meu para quê, o meu primeiro para quê é para eu me desafiar a sair de uma zona de conforto, até mesmo do meu, todo o meu histórico de jornada de trabalho, no mundo corporativo, sair disso, mudar a minha cabeça. Esse é o primeiro para quê. E o segundo, que eu acho que a maioria das pessoas buscam também, é quando você vai ajudar o próximo que um dia já esteve onde você, né, está onde você já esteve e precisa de um puxão para fazer uma outra coisa na vida. Então, como eu venho do mundo corporativo né, você vai ver aí no decorrer do nosso programa dessa mentoria, é ajudar gestores que ficaram muito engessados, que ficaram muito travados, que estão muito parados, para eles irem para um próximo desafio. E eu não posso ensinar algo se eu não estiver fazendo para mim. Eu quero viver isso para poder passar isso para essas pessoas. Senão fica muito você é muito teórico e nada de prática. Então é isso, são os meus dois primeiros porquês. Um para me desafiar pessoalmente, mudar uma série de coisas, até emocionalmente, né, em relação ao comportamento e emocionalmente. E o meu último, assim, que eu acho que não é nem seria um pra quê, seria um porquê, eu fiz uma promessa há um ano atrás para uma pessoa que já não tá mais nesse nosso plano aqui. Foi o último café da manhã junto com meu pai. E ele falou pra mim, vai fazer o que você ama. E eu sempre quis ser palestrante. Eu falei, pode deixar, pai, comigo que eu vou ser palestrante. É, horas depois, meu pai faleceu. Então, levo comigo, quando eu estiver lá no palco, vai ser também um pouquinho dele lá comigo. Então, essa é uma história que eu quero passar para as pessoas. Não espera alguma coisa assim tão séria acontecer para você tomar uma atitude, sabe? Toma porque você ama, toma porque você gosta. E é isso, Mário. Esses são os meus dois pra quês e um porquê. excelente, Pri. E essa questão do seu pai, a gente vai falar sobre âncora, né? Talvez você já tenha ouvido falar. Então, use Uhum. essa história como uma âncora de acesso para um círculo de excelência, para te fortalecer no momento que você estiver precisando. Antes do palco, né? Antes de uma palestra, antes de um treinamento, eu uso muito isso. Eu tenho uma super âncora, né, do Círculo de Uhum. Excelência. A gente vai falar sobre isso, vai trabalhar sobre isso. Até arrepio, né? Sempre que eu falo, eu arrepio, porque é muito impregnado. Show de bola. Deixa eu ver aqui, algumas pessoas escreveram. Aline, estou aqui como Posso falar, Mário? aprendedor. Pode? Quem está falando? Glauco? Eu tô dirigindo e não vou conseguir escrever, né, cara? Então eu já falo. Mas é rapidinho, gente, ó. Pode Eu falar. estou aqui para me aperfeiçoar na arte de palestrar e comunicação, para que nos próximos 5 anos eu consiga ter um faturamento aí nessas palestras de R$ 50.000, para me tornar um dos 10 maiores palestrantes desse país. Específico, tangível e mensurável. Vamos para cima. Amei. Aqui a gente tem um pra quê fantástico. Tá? Excelente. Aí percebem, né, que a gente tem esse para que eu estou aqui. Quando a gente coloca, a hora que ele falou aperfeiçoar, eu escrevi aqui aperfeiçoar, né? E eu coloquei numa interrogação. Aperfeiçoar é uma coisa completamente abstrata, mas a hora que ele foi, né, direcionando ser um palestrante reconhecido daqui a 5 anos com um cachê de 50 mil, olha que aqui tem um objetivo muito claro e tem habilidades que aí a gente vai começar a identificar hoje, inclusive, que precisam ser aprimoradas, essas habilidades. E técnicas e estratégias que a gente vai colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar, olha aí. Obrigado, Glauco. A gente vai trabalhar em ombros de gigantes, tá? Aqui tem muito livro, né? Aqui, ó, tem muito livro, né? Eu vou passar para vocês aqui de estudo. E aí a gente vai, ó, não para, né? A gente vai, é óbvio, tá? Não é uma graduação, então
Tem mais aqui, um monte. Mas eles É, vão ter que meu- ler todos eles até o final dos 4 encontros, né, Mário? um livro, mais ou menos 3 livros por semana. Então, não, perfeito. Sei que a Mais gente ou tinha menos, tá? aumentado alguma, mas continua a mesma coisa. Continua mesmo, continua a mesma coisa. Na realidade, teve um que chegou agora, o Ato Criativo, uma forma de ser, é bem filosófico, acho que eu vou colocar, né, no último encontro ali, né, tá? Então, a gente vai estar sobre o ombro de gigantes, essa frase não é minha, né? É do Einstein. Então, assim, a gente vai construir essa nossa entrega, essa nossa habilidade com algumas bases, mas o que é principal é a nossa história. Tá certo, Glauco? O que vai te levar a 50 mil é a sua história. O que vai te levar mais é a sua história. E como você conta essa história. E a gente vai entrar ali. Tá? Isso é maravilhoso. Parabéns. Obrigado por compartilhar, Glauco. Valeu, Esse é o gente. seu desejo. A Aline colocou refinar habilidades em levar para cada projeto, cada empresa e cada pessoa que cruzar meu caminho experiências de aprendizagem. Tá lindo, tá bonito. E tem um ponto, eu quero saber de você, né? Para que você, né? E aí a gente vai especificar um pouco mais, a gente vai querer que você pense um pouco mais, né? Roberto, para aprender antes de tudo. Ótimo, aprendizado sempre. Você, a Aline, o Douglas trouxeram. Para transformar mundos individuais através da comunicação, de mensagens que tocam o coração e a razão de ser das pessoas. Tá bonito, tá lindo também. Ainda que um pouco abstrato, mas tá aqui. Tem mais porquês, se vocês estão entendendo, do que para quês, né? Mas, ainda assim, vale. E o João, aprender, desenvolver um potencial que acredito ter para palestrante e abrir uma nova oportunidade comercial e de relacionamento. Adoro, excelente. A frase de de Isaac Newton, né, Cláudia? Perfeito, obrigado, hein? Não é do Einstein, é do Newton. Sobre ombros de gigante. Nada melhor do que a gente ter uma cientista, né? É maravilhoso. Aliás, é bom eu reforçar o seguinte. Eu não sou detentor de verdades absolutas e não desejo me tornar nunca. Tá? Eu não tenho a menor intenção de ser dono de verdades absolutas. A gente está no caminho. Eu faço muito treinamento, muita palestra, no presencial e no online. Todos os estudos que eu fiz nos últimos 15 anos, pelo menos, né, eu vou desconsiderar algumas outras experiências. Uma das primeiras palestras que eu fiz, e eu posso contar essa história depois, foi quando eu tinha 16 anos, num pré-vestibular. Né? Depois que eu voltei de um curso, que é uma outra história maravilhosa que eu vou contar aqui para ajudar vocês também. Então, é importante que a gente esteja aberto a, inclusive, vocês falaram, Mário, mas eu tenho a percepção de que não é bem isso. Opa, isso aí é maravilhoso. Traga essa percepção. Tá? Então, esteja abertos a isso. Mais alguém? Vamos ver. Iron Maiden, Cíntia. Eu tô a paisana, tava de home hoje, aí eu não resisti. Bom, eu tô aqui para realizar uma transição de carreira. Eu empreendo há 12 anos e eu quero que a minha renda venha de um tempo que eu possa administrar. E eu acredito que as palestras e treinamentos podem abrir essas portas, e é para isso que eu estou aqui, para fazer algo diferente do que eu faço, algo que me traga realização e ganho financeiro, que eu acho que é consequência. Maravilha, maravilha. Obrigado, Cíntia, por compartilhar. O ganho financeiro realmente é uma consequência de um trabalho que a gente faz, o que é importante. Césio, qual foi o último valor que você está cobrando aí para essa proposta da minha palestra? 19. Bom, então, assim, eu já estou, né? Ó, Césio vai chegar mais, né? Um dia ele me coloca lá próximo do Ale. Já Um dia ele me comigo. coloca lá. Aguarde. Mas eu tô num patamar de palestra de 19. Também Eu quero vou chegar aos 50 contratar o lá, Césio Glauco. também. O Césio vai me Opa! aperfeiçoar. Não, eu já gostei Césio- aqui, ó. O outro ali já visualizou 50 mil. Tô querendo ver um dos 100 aqui. Quem que vai ser o 100 aqui, ó? Bora pra cima, gente. Essa é a questão, né? Aí fala assim, Mário, mas você só faz palestra quando pagam 19 mil? Claro que não. Claro que não. Há palestras e palestras, há contextos e contextos, há empresas e empresas, há momentos e momentos. Mas a gente vai acendendo características e entregas que fazem com que o nosso cachê também aumente. A palestra que eu dei no domingo agora, não cobrei nada.
né? Por quê? Porque fazia sentido para mim, fazia sentido para o projeto. Da mesma coisa vai acontecer com vocês também. Uma coisa que eu não recomendo mais é, se você já tiver sentido segurança suficiente para fazer a palestra, e aqui depois do palestrante executivo, esse é um desejo, a partir de junho, vamos passar a cobrar as nossas palestras. Que sejam R$ 500, mas vamos cobrar. Né? Porque você não está entregando os últimos 3 meses de estudo. Você está entregando toda a sua história em 45 minutos e 1 hora. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é subir ali e ter 20, 30, 40 anos de história para contar? E você condensar um conhecimento para auxiliar um grupo, um time, algumas pessoas com que você aprendeu ao longo desses anos, é muito valioso. É muito valioso. A gente também vai conversar sobre esse nível de segurança, caso vocês queiram cobrar a sua palestra. Mas agora, eu quero que a gente tenha mais clareza do para que a gente está aqui e a gente vai trabalhar. Deixa eu abrir aqui para a gente fazer junto. Peguem papel e caneta. Peguem o papel e a caneta, por favor. Deixa eu achar vocês aqui. Achei. Ó, deixa eu ver quem que está no escuro aqui, na escuridão. Flávia, João e Patrícia. Pati, vocês estão na escuridão aí, venha para a luz. A João está ali, Eu já João estou já no botou para a claro. luz ali. Já tá na luz aqui. Então tá certo. Estou chegando em casa, estarei na luz. Beleza. Beleza, Flavinha. Vamos lá, então. A hora que vocês estiverem vendo, vocês me falem aí na apresentação. Já estamos vendo. Então, opa, beleza. Então, a gente está aqui. Eu vou fazer uma roda de diagnóstico. Né? A gente vai fazer junto essa roda dentro desses 3 grandes elementos da formação do palestrante equado, palestrante educador executivo. Então, esses 3 grandes elementos precisam ser trabalhados. E a gente vai fazer esse diagnóstico, né? A hora que a gente fala voz, sentimento, presença, a sua postura, hoje e ao final desse programa. Esse final pode ser tanto o final da primeira fase, que é a fase online, né, os 4 encontros, esses 30 dias, como também pode ser ao final, lá depois do palestrante executivo. Ou fazendo os 3, né? Agora no início, no final da primeira fase e no final da imersão com o palestrante executivo. Mas é importante que a gente estabeleça o para que você está aqui especificamente. Qual é o elemento, qual é a competência, a habilidade, qual é o ponto que você vai dar destaque. Inclusive que vai servir como uma alavanca para puxar todas as outras habilidades comunicacionais que você tem. Tá? Então, a gente vai fazer uma autoavaliação. Vocês vão colocar nesse primeiro momento só o nome do elemento que a gente vai estar avaliando, da capacidade, da habilidade que a gente vai estar avaliando, e a nota, tá, de 0 a 10, né, ali, para cada um das habilidades que eu vou apresentar. Depois, eu vou apresentar para vocês o espaço colaborativo, que é o mural, onde a gente vai trabalhar, e vocês vão migrar essa nota para a roda diagnóstica que está lá. Eu vou explicar para vocês também sobre isso, tá? Então, a gente vai de 1 a 10, né? E depois eu volto nesse slide aqui, precisa melhorar, está em desenvolvimento, domina bem a habilidade. Vamos lá, então. Cada um dos eixos e as suas subcompetências, tá? Voz. Para você, cada um de vocês aqui, Douglas, João, Bruno, Fer, Pati, Luiz, Cláudia, quando a gente fala em assertividade, uma nota de 0 a 10, quanto é que você se considera nesse momento? Com capacidade de expressar ideias de forma clara e direta, sem agressividade ou passividade. E a gente está falando de voz aqui com variação, né? Tem passa segurança, mas também pode passar uma certa fragilidade, né? Eu consigo falar não quando necessário sem culpa. Então, aqui tem um movimento, né, de tomar decisão. A minha voz eu considero essa presença. De 0 a 10, a assertividade da sua voz, a segurança que você passa. Você está Só para mais escrever ou inseguro, para falar? menos... Não, é para escrever, tá, João?
e escreve assertividade e coloca a nota. Vai ser isso aqui, vocês vão precisar, tá bom? No papel e caneta aí para você ter. Mas vocês vão precisar disso mais para frente. Segundo elemento, segunda subcompetência, dicção e projeção vocal. Você considera que você fala bem, as pessoas entendem? Ou você come palavra? Mineiro adora comer palavra, né? E mineiro, às vezes, é um dialeto diferente. Eles falam tão rápido que preciso do Google Tradutor para entender o que você está falando, né? Então, você se considera uma pessoa com dicção clara. Teve uma mentorada minha que, pelo nervosismo, ela falava muito rápido, muito rápido. A gente teve que treinar, até chegou um ponto que eu considerei importante um trabalho com a fono, né? A gente vai para um profissional que Ô, trabalha, né, com essa questão da Mário, dicção. Oi. Mário. E nesse ponto aí, a questão de sotaque. Ah, não, o sotaque é maravilhoso. Nossa, Não, o depende, sotaque que aí, que, não, depende. depende do que da sua percepção. Porque, querendo ou não, a questão do sotaque, a gente acaba não é esquecendo, deixando algumas letras, né, certas palavras, certo palavreado e tal. Vai depender muito, Flavinha, do que exatamente você está fazendo com que as pessoas percam. Tá? Vai depender muito do que é isso que você está sentindo que está perdendo. Mas o sotaque é você, a sua identidade. Tá? Não merece ser mudado, não precisa ser mudado. E se alguém pedir para você mudar, cabe analisar se ele é seu cliente, né? Então, assim, o sotaque é você. Agora, a dicção, aí, a despeito do sotaque que você tenha, né, a projeção vocal, a clareza das palavras, inclusive buscando estratégias para você falar talvez mais devagar alguma palavra em específico, né? Então, tem algumas palavras que precisa, né, fazer uma separação silábica, inclusive, para você entender. De 0 a 10, como é que está a sua projeção vocal? Coloque aí. O terceiro da voz, storytelling e engajamento. Quer dizer, a forma como você conta a história, né, dentro desse grande elemento, né, voz. A forma como você tem contado. Você sabe usar suas histórias pessoais para ilustrar pontos de vista? E aí, qual é o exemplo que eu posso dar? O exemplo que eu acabei de fazer aqui na abertura, me apresentando de uma forma um tanto quanto diferente, como me apresentei outras vezes. Até porque tem vários educadores aqui que já me conhecem. Eu falei, aí fui buscar um outro elemento da minha narrativa pessoal para que eu construísse uma história que fizesse sentido para o conteúdo que eu gostaria de entregar. E aí eu falei sobre a experiência do palco. Junto com essa experiência do palco, falei da experiência de comandar tropas. Essas duas experiências foram desafiadoras para mim. Elas me proporcionaram sair da minha zona de conforto. E para você, storytelling, engajamento, de 0 a 10, quanto é que você se dá? Tá? Vamos lá, então. Segundo grande eixo, sentimento, gestão das emoções, né? E essa gestão das emoções eu coloco porque a gente tem um hábito de colocar. Eu não sei até que ponto a gente consegue ter um manejo das nossas emoções, mas a gente consegue modular, ou então ter estratégias para não ser capturado, né, por essa amígdala, né? Para não ser capturado por essas nossas emoções, porque a gente está sentindo. Para não ser capturado especificamente pelo quê? Pelo nosso sentimento de inferioridade, às vezes, ou de não merecimento de estar ali. Isso é uma coisa horrorosa que tira toda a nossa energia. Então, de 0 a 10, o primeiro elemento, autoconsciência emocional. Você consegue reconhecer os que você está sentindo na hora. Sabe um exemplo? Eu estou no palco e aí eu vejo aquela pessoa que tá com aquela cara, sabe? Eu pensei no palavrão aqui, mas deixa para outra hora. Tá com aquela cara assim, né? E aí, na hora que você olha para a pessoa, tem 99 de 100 gostando, né? Ou pelo menos fingindo que está gostando, mas está ali olhando para você fixo, né? E aquela única que está no celular ali. Ali naquela hora, você tem a opção de ter um locus externo. O locus externo é
aquele ser humano não está interessado, e ponto. Né? E aí você pode fazer uma autocrítica. Eu estou conseguindo utilizar as estratégias de conexão? Estou. É ele. Né? Você pode ter esse locus externo, né? Olhar para fora e ver o que está acontecendo, né? Sobre eles. Ou você pode ficar preso no locus interno. Né? O locus interno é, viu, eu sou completamente desinteressante. Eu não sei falar. Eu não tenho capacidade para estar falando aqui. Olha, a pessoa não está gostando. Acabou, esqueceu todo o restante. Aquela pessoa fez com que você, talvez sem autoconsciência emocional, perdesse o controle da conexão com as emoções do seu público. De 0 a 10, como é que está isso daí? Um pouco antes de entrar no palco. Por exemplo, Mari, então eu não posso sentir segurança? Não, você vai sentir segurança. Essa última palestra que eu dei agora nessa empresa, onde claramente a gente tinha interesse em fechar o projeto com eles, o CEO estava lá, eu nem sabia que ele estaria lá, inclusive. O CEO, o maior acionista da empresa, estava lá. Então, logo antes de subir, é óbvio que dá uma insegurança. É óbvio que treme o peito, dá aquela borboleta no estômago, mas eu lembro até de uma fala da Fernanda Montenegro, né? Que perguntaram para ela se ela ainda sentia nervosismo antes de subir ao palco, e ela falou: o dia que eu perder isso, né, essa pequena ansiedade, esse pequeno borbulhar, essas bolhas no estômago, é porque eu perdi o respeito pela minha plateia. Essa fala dela é maravilhosa, né? E é de uma humanidade incrível, né? Então, isso é importante. A autoconsciência emocional é um dos pontos cruciais para a nossa qualidade de entrega. É com ela que a gente permite ter o segundo, inclusive, empatia e conexão. Né? A capacidade de a gente criar uma palestra, não é à toa que o protocolo ASAS, por exemplo, o último S é satisfação. Né? E o que eu quero que a pessoa sinta? O que eu quero transformar naquela plateia? O que eu quero vender? O que eu quero vender não é só serviço ou produto, é ideia. O que eu quero apresentar? Qual é a provocação que eu quero? E aí, no final, essa satisfação da pessoa, inclusive, querer, putz, eu quero mais, né, desse camarada. Eu quero mais dessa camarada. Então, qual é a sua capacidade de construir isso? Né, dentro das suas entregas. E aí, uma atenção para professores, cientistas, doutores, né, porque, e aí eu me coloco também, né, como mestre de educação, tendo dado aula no ensino superior, às vezes, aliás, 99% das vezes, o ato professoral de falar é muito chato. Né? É chato e cheio de ego. Né? É um ego assim absurdo ali dentro. Né? E aí, tudo que fala passa a ser sobre si, sobre você, não sobre o público que a gente quer construir essa empatia. Essa responsabilidade da comunicação, como toda a teoria da comunicação traz, é tanto de quem ouve, mas em especial de quem está comunicando. A gente vai ver em outros momentos aqui sistemas representacionais, como a gente filtra as informações do mundo. Né? E isso a gente precisa colocar nas nossas estratégias de desenho de palestra, de entrega. Então, para quem é professor aqui, professoral, esquece. E se você está com uma palestra aí de 45 minutos e tenha mais do que, sei lá, eu vou exagerar, 25 slides, mais de 25 está demais. 25 já está demais. Tá? 25 está demais. Eu lembro que a primeira palestra que eu dei tinha 92 slides. A hora que eu vejo a palestra, eu tenho aqui guardado, né? A hora que eu vejo aquela palestra de 92 slides, eu falo, Senhor, perdoai, porque ele não sabia o que estava fazendo. Mas aí eu me acolho, sabe? Eu me acolho, né? Hoje é outra coisa. Hoje, 3 slides para mim, às vezes, pô, passa aqui as 2 horas, não, peraí. Tem que voltar, depois eu dou o PDF. Então, professores, muito importante, tá? Para criar empatia e conexão, o simples, né? Ou a elegância está no simples, ou a genialidade está na simplicidade, né? A genialidade está na simplicidade. Então, menos conteúdo. E aí é o que eu quero que vocês pensem nessa semana, clareza. Qual é a ideia central que você quer apresentar para o mundo? Qual é a ideia central que você quer vender para o mundo?
o que você está defendendo. Isso é importante. Tá? Cezão, se você puder depois acompanhar aí, amigo, o chat, se tiver alguma pergunta, por favor, tá? Aí você passa para mim. E Show por de fim bola. aqui dessa competência, resiliência emocional é quando tiver aquela pessoa com cara, né, de você sabe bem do que eu estou pensando, né? Você manter a calma, manter o foco, e inclusive em momentos quando a pessoa chegar e falar assim, a TIM foi desse jeito. A TIM, a gente pegava a palestra, né? Eu tive 3 reuniões de alinhamento com a empresa sobre a palestra. A primeira reunião, eles queriam para 1h30. A segunda reunião, a palestra passou para 1h10. E a última reunião, antes da entrega, passou para 50 minutos. Fechamos 50 minutos? Fechamos 50 minutos. Como eu considero atrasos, pode dar algum problema, eu construí uma palestra para 45 minutos de entrega, né? Desconsiderando, obviamente, eu construí uma palestra para conectar, mas sabendo, fazendo análise de risco, e pode ser que as pessoas não se sintam à vontade para falar, para se colocar, para interagir. Então, eu preciso fazer essa construção também. Para 45 minutos. A gente constrói o slide, deixa tudo pronto, aprova, a empresa aprova. A hora que chega no evento, a gente entrega a palestra lá para a mesa. E acabou. Não tem mais contato com a palestra. Então, chega 15 minutos antes da minha palestra, 15 minutos antes, 15, 20 minutos antes da minha palestra, a responsável pelo evento chegou, Mário, você só vai ter 25 minutos. A palestra estava desenhada para 50. 45, né? Para entrega de 50. E aí? Resiliência emocional. Como é que faz para você manter o foco, manter a calma, entregar o que você tem que entregar, criar o ambiente emocional necessário, né? Trazendo os conceitos, as ideias e fechar em 25 minutos algo que estava com 50. Por isso, menos slides é mais. Menos é mais, né? Então, estava lá. E eu sou visual. Eu vejo a minha palestra aqui na minha frente como se fosse um grande vídeo, um grande filme. E eu construo, seja treinamentos, seja palestras, como sendo grandes histórias. Essa construção, para mim, é o que faz com que grude o conceito, a estrutura, o que eu quero entregar. Nunca decore uma palestra, porque se acontecer isso aqui, a sua resiliência vai para o brejo, né? Traz de 50 para 25, e se você não tem a abertura da sua história, como vai ser contada, já era. E detalhe, né? Na palestra da TIM ainda, tinha 25 minutos, eu ainda inventei de cantar e dançar. Então, assim, eu acrescentei mais um elemento para minha entrega, né? Porque se eu fosse cumprir os slides todos, e parar de 1h15. Então, opa, resiliência emocional a hora que as coisas mudarem. E as coisas vão mudar. Eu acho que foi o Douglas que trouxe. O que vai acontecer é que cada momento vai ser diferente, cada momento vai ter uma demanda diferente e a gente precisa estar preparado para isso. E não necessariamente vai ser diminuição de tempo, né? Vai ser o slide não abriu, vai ser o microfone falhou, você não tem microfone, aí o slide não abre, aí você fica ansioso, ansiosa, fica preocupado e começa, né? E começa. Opa, gestão das emoções. Nessa hora é a respiração, nessa hora é relaxar, o que não tem remédio remediado está. E a gente tem algumas opções, né, que tem que ter carta na manga. De 0 a 10, resiliência emocional está conta para vocês. Esses três subtemas, essas 3 habilidades dentro do eixo sentimento, né? E aí a gente vai para o eixo postura, presença. A gente está aumentando, né? A hora que a gente fala em postura corporal, né? E aqui não é, ainda que esteja ereta e confiante, tá, Luiz? É dentro da sua estrutura. Dentro do que de como você pode entregar, de como você se sente à vontade. E a gente precisa se sentir à vontade. Tem que transmitir essa tal dessa segurança aqui, ó. Você pode ficar em pé, pode ficar sentado, você pode ficar em pé provocando um desconforto se for de forma consciente. A Dani Louvores, uma amiga minha, é cadeirante, né? E ela detona na palestra. É incrível na palestra, cadeirante. E parece que ela está ali solta, livre, leve, solta. Então não é uma postura ereta, que é a única certa. Até vou mudar essa palavra aqui na próxima apresentação, né? É uma postura confiante.
sabe? Uma postura presente. A postura corporal sua, como é que é? Uma mentorada minha, de São Paulo, a gente está fazendo mentoria. A mulher é linda, uma empresária poderosa, sabe? E tem inseguranças. E uma das posturas delas é esconder com o cabelo. E detalhe que era quase que um tique. Para tirar isso, aí eu tive que falar, olha, a gente vai precisar de terapia. Vamos buscar um terapeuta, psicólogo também. Porque aqui tem coisa que precisa ser cavucada e tirada daí. Porque tem mais do que só estratégia, tem mais do que só a técnica da entrega vocal. Então é importante, tá? Que a gente identifique isso. Se precisar de uma terapia, eu super recomendo, é saudável. E aqui a gente vai ter estratégia para se colocar na medida que você se sinta confortável e segura. Tá? 0 a 10, postura corporal. De 0 a 10, expressões faciais e gestos. Aqui, desde quando eu entrei, eu tô aqui. Até né, eu saio daqui da aula doendo, né? Porque eu mexo, né? Eu tenho que fazer botox, por exemplo, mas eu fico pensando se eu faço botox, porque senão eu perco, né, o negócio, né? O trocinho aqui que aparece. Okay? Eu fico aqui com caras e bocas, assim, exatamente para a gente conversar com isso. E tem pessoas que dão aula ou falam que, além do botox, né? Porque dá para você ter emoção com botox, além do botox, é uma frieza, não mexe nada, né? Pelo amor, vamos conversar com o braço. E outra, aqui entra um ponto importante. Alinhamento cognitivo, o que é, em contraponto, a dissonância cognitiva. A nossa comunicação ela tem que estar alinhada. Então, que é o que eu penso, o que eu falo, como eu sinto e da forma como eu me movo. Isso aqui precisa ter um alinhamento. Então, tem pessoas, a gente pode, num treino, exagerar, né? Exagerar as emoções do treino para ver até onde vai o seu braço, né? Agora, esse exagero, a hora que a gente vai para o campo de batalha, ele precisa ser consciente. É por isso que eu adoro, por exemplo, no Fantástico, quem assistiu esse último Fantástico agora, teve a reportagem da construção da novela Vale Tudo, né? E lá passou o laboratório que os atores vivenciam para começar a entrar um outro personagem. E aquilo ali é lindo de se ver. Eu adoro aquele momento. Sabe, um momento onde a pessoa se entrega, sai, se permite ser ridículo, ridícula, e faz caras e bocas, e encontra uma outra persona. E quando eu falo persona, não é você ser falso ou falsa, porque as pessoas sentem o cheiro da falsidade. Não é isso. É você estar por inteiro ali, autêntica. E alinhada, é claro, que eu só falo. Percebe que, inclusive, alinhado o movimento, voz, pausa. A gente ignora o poder do silêncio muitas vezes. E aí vem o presença e o impacto visual. Por vezes, o silêncio no palco, o silêncio basta. O timing é importante ali. A presença e o impacto que eu causo. Não precisa ser no slide. Pode ser na roupa, pode ser no gesto de segurança, pode ser no olhar, pode ser, e a gente vai fazer, né, âncoras geoposicionadas, né, que a gente vai ter aqui para trazer a pessoa para uma emoção que eu quero que ela sinta ou para um momento que eu quero que ela vivencie também. Né? E aí, obviamente, o mais visual é aparência, como é que eu me coloco ali, qual é a comunicação que eu quero passar da forma como eu estou vestida, né, e como eu venho me apresentando, tanto no linguajar do jargão, faz parte dessa construção, né, como também na minha roupa. E aqui um destaque, mais uma vez eu já falei, vou repetir, não é para mudar personalidade. Tá? Aqui a única coisa não, mas um ponto fundamental que a gente defende aqui na Ecoar é seja você. Seja você. E sendo você de forma inteligente e sábia, a gente sabe que em contextos com pessoas diferentes, às vezes, o uso de estratégias diferentes é a coisa mais inteligente de se fazer, sem se perder. Como se fosse um personagem, sem ser falso, tendo clareza
de como, para quem está entregando, do porquê está entregando, do para quem está entregando. Isso é importante. 0 a 10, então, para esses 3. Fizeram? Marião, temos uma pergunta aqui da Patrícia. Qual é o ponto de Sim. equilíbrio para quem usa muito as mãos ao falar? Opa! Nada do que eu colocar em termos dos elementos, voz, postura ou sentimento, foi a Paty, né? Foi. Nada disso, Paty, tem um limite, tá? Não é engessado. O que é importante é o alinhamento de como você se percebe, fala e o conteúdo que você entrega. Então, assim, a gente precisa alinhar isso. Vai parecer no início, quem aqui dirige carro? A maior parte das pessoas dirige. Quem aqui aprendeu a dirigir carro, pelo menos? Aprendeu? Não dirige? Opa. Então, Paty, aprendeu ali, né? Aprendeu. Aprendeu a dirigir bicicleta também, vale. Mas quando a gente está aprendendo a dirigir um carro, como é que a gente faz? A gente entra, tem que sentar, colocar o cinto, preparar até esqueci, o retrovisor, né? Preparar tudo, colocar o assento certinho aqui no volante, né? A hora que você faz, olhar, agora é só no automático, não sei nem como é que fala, né? Desengatar, O cara só sabe pilotar né? avião. Amigo, se fosse para pilotar um Boeing, eu estava explicando melhor aqui, né? Aí o carro não dá, né? O carro não dá certo. E aí, a hora que a gente entra, como é que acontece? Você tem que prestar atenção no acelerador, no freio, aí você tem 2 pés, e aí você descobre, aprendendo, que tem um terceiro pedal, que é o tal da embreagem. Né? Aí você não sabe exatamente no primeiro como é que você controla 3 pedais tendo só 2 pés ali. Né? Aí você vai, acelera, aí você está vendo para passar a marcha, aí você fica na dúvida. Né? Instrutor, quando eu passo a marcha? Você pergunta para ele. Companheira, é o seguinte: quando você passa a marcha, você vai sentir, quer dizer, o carro vai te falar. Esquizofrenia total. O carro falar a hora que eu vou trocar a marcha. Como? Ele vai falar assim: troque, altere. Né? Marcha, segunda marcha, terceira marcha. Não, é o sentimento. E chega uma hora que a gente já não vai dirigir de forma toda quadrada. Né? Chega uma hora que, principalmente mulher, dirige, passa batom, atende telefone, ouve música, né? Dá até treinamento no time, carrega o filho, grita, arruma a sacola. Gente, faz o escarcéu dentro do carro, né? E chega no lugar de forma segura. Não que eu recomendo falar no celular quando está dirigindo, mas acontece essas coisas todas. Então, assim, usar todas as técnicas e estratégias que a gente vai fazer, é importante que a gente pratique, porque no início pode ser como se a gente estivesse aprendendo a dirigir o carro, e é um ponto de cada vez, para que se torne inconsciente no final. E aí a gente vai respeitar, com toda a humanidade, tá, parte possível, os 4 momentos do processo de aprendizado. E talvez, e aí eu gostaria muito que vocês se colocassem nesse momento, que é que vocês se perceberem como incompetentes, inconscientes. Tá? Vai descobrir que eu nem sabia que eu não sabia. Eu nem sabia que eu não sabia isso. Quando é que a gente chega nesse ponto? Quando começa a ter a possibilidade da dúvida. Quando começa a ter o arquétipo do aprendiz. Aí a gente vai para esse ponto. Porque a gente quer sair desse incompetente consciente e ir para um outro momento, que é o incompetente consciente. Opa, eu sei o que eu não sei ainda, mas já tem estratégia ali desenhada, ó. Já tem estratégia, tem possibilidades. E aí a gente vai treinando, um ponto de cada vez. Vai empilhando ao longo desses 30 dias habilidades, empilhando. Então, esse empilhamento, não adianta você... E vai ter, tá? Vai ser chafurdado na rotina, porque a gente é chafurdado na rotina. Né? Cheio de coisa para fazer. Aí chega daqui a 2 semanas e quer fazer tudo. Mário, me passa as tarefas todas, tal. Falei, tá tudo lá no mural, vai lá. Aí a pessoa tem que fazer tudo num dia. Falei, não, você já teve 15 dias para fazer tudo, mas enfim, né? Aí a gente fala isso, aí depois a gente é cruel. Você é mal. Falei, não, você que é incompetente, né? Aí a gente fala assim e a pessoa não gosta,
Mas a verdade é essa. Mentira, pessoal. A gente sabe que tem desafios, mas se vocês estão aqui e querem ter algo diferente lá no presencial ou nas palestras, atingindo 50 mil, eu juro que eu desejo que vocês atinjam, né? A gente tenha essa condição. E foi, Cezão. Não, tem uma pergunta da Fernanda Solano aí. Pode fazer, eu não estou vendo aqui. Deixa eu... Qual o equilíbrio do tom de voz? Do tom da voz. Equilíbrio do tom da voz. Isso aí. Para você, isso aí também, né, Fer? Importante. Né? E aí a provocação para você vai ser a gente primeiro sair e encontrar o desequilíbrio dessa voz. Tá? Encontrar um desequilíbrio. A gente precisa sair desse 8 para o 80. Tá? E aí vai muito da contação de história. Vai muito do momento que você quer impregnar aquele momento, que você quer emprestar para aquele momento da contação. Se eu quero uma pausa reflexiva. Eu preciso dessa pausa. E aí a pausa requer que a gente simplesmente baixe o tom às vezes, porque eu quero que alguém preste mais atenção em mim. Mas se eu quiser, em alguma medida, explodir naquele momento de explosão e fizer sentido para aquilo ali, aí a gente usa essa emoção. Mas aí precisa sair, né, fazendo usos, né, de todas as estratégias, de todas as técnicas que a gente tem, inclusive extrapolando. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês sejam um aprendiz, como o Pequeno Príncipe, sabe? Abertos mesmo. Sem ficarem presos a quantificações ou regras de engessamento. Tá? A gente vai usar muitas estratégias, eu vou passar muitas estratégias, mas nesse momento, principalmente onde a gente migra de uma incompetência inconsciente para o incompetente consciente, até ali na expectativa, né, lá no presencial, a gente está no competente consciente, opa, aí a gente vai testando. Né? Porque o limite ou o equilíbrio está ligado a quem você se percebe ser ou estar naquele momento. Tá? E o que você deseja passar. Então, a identidade é importante. Clareza, autoconsciência. Na clareza, primeira semana. Quem está você? Quem é você? O que você quer impregnar nessa sua fala? Né? Por que é que faz sentido eu contratar a Fernanda e não qualquer outra palestrante do Brasil? Né? Possivelmente, às vezes, não é pelo conhecimento, não é pelo conteúdo, não é por ela estar com o cachê de 1 milhão, 100 mil ou 5 mil, não é por isso, mas é pela história dela, é por ela. E a forma como ela passa essa história. E, obviamente, tudo que você entrega nessa história tem um conteúdo, tem um contexto, tem um motivo. Tá? Ótima pergunta. Então, como eu estava comentando, isso aqui é importante para que a gente tenha o para que você está aqui, de forma muito objetiva. Dessas notas, eu quero que vocês elejam até três dessas habilidades que vocês vão dar maior atenção nesses 30 dias. Quando a gente tem muitas prioridades, nada é prioridade. Então, eleja 3 dessas aí. Ok? Luiz, quais são as suas 3? Pode compartilhar com a gente? Claro que sim. Eu elegi assim: resiliência emocional, postura corporal e presença e impacto visual. Justifica ou não precisa?
Não precisa justificar, não. Mas é bom que você depois tenha clareza do que isso representa para você. Eu vou entregar esse material aqui para vocês depois, aí em PDF, e aí para você só ter clareza do que isso significa para você especificamente. E aí, durante a mentoria, vão ter coisas que para você, não, isso aqui não faz sentido para mim, isso aqui já está bom, isso aqui faz muito sentido. Aí você pega aquilo que faz sentido para ser trabalhado. E aí tira a dúvida, pergunta e questiona. Tá? Cláudia, Ah, eu elegi dicção e projeção da voz, autoconsciência emocional, resiliência emocional. tópicos bem profundos, né? Depois a gente pode conversar sobre essas questões também. Eu te conheço menos porque ainda não é educadora executiva, né? Ainda não é educadora executiva. Então, para a gente ver o que desses elementos pode tá te impedindo um pouco, ou sendo gargalo para esse próximo momento. Tá? Obrigado por compartilhar, Obrigada. hein? Felipe Cury. Fala, pessoal, vamos lá. Eu elegi aqui dicção e prospecção vocal, empatia e conexão e expressões faciais e gestos. Empatia e conexão. Interessante, porque a hora que você começou a falar, Felipe, me veio um distanciamento de você com a fala para todos aqui. Na fala. Interessante, né? Tem um quê de distanciamento dessa fala. O que é interessante, porque exatamente o contrário que você quer promover, provocar. Né? Que é exatamente essa empatia e essa conexão. Eu não sei te falar exatamente o que é a minha percepção. Não sei te falar. Tá? Mas Acho que tem um ponto é vício ali. da profissão, talvez. Qual a sua profissão? Advogado. Pode ser. Agora também entendi essa biblioteca do lado, que eu já estou apaixonado com inveja dessa sua biblioteca aí atrás, né? Pode ser. Pode ser. Uma fala... Eu senti uma fala distanciada, desconectada, né? Então, a gente vai trabalhar isso daí. E aí se provoque. Porque você tem a persona Felipe, advogado, e isso é você também, né? Está você também. Você tem a persona Felipe, professor, Felipe, amigo, Felipe, palestrante, é a hora que cria a conexão, né? Nem todos os ambientes precisam ser ambientes de combate. Sim, exatamente. Por isso que eu coloquei justamente esse ponto aí. Porque eu percebo isso. Perfeito. Olha, nem conheci o Felipe, já estou ficando quase bruxo, viu, Pri? Não é só você não que é maga, viu? Estou tendo aqui uns lapsos daí. Vamos lá, Paty, quais são os seus 3? Eu anotei aqui. Dicção e projeção vocal, storytelling e postura corporal. Dicção e esse aqui, tanto storytelling como a dicção, a gente vai trabalhar, né? Um ponto importante, a gente já se conhece, né? É a questão da sua segurança para com você mesmo e a sua história. Né? A gente já se conhece bastante, então assim, tem esse ponto que a gente... Isso aí, obviamente, a gente aprofunda dentro de uma terapia, né? Isso é importante, né? Mas a tomada de consciência, essa clareza, né? Você dar relevância para a sua história é fundamental. Né? E aqui tem um que algumas mentoradas e mentorados meus, alguns participantes de mentoria, não necessariamente a Paty, mas me veio essa questão, vem aquele ponto, né, de a gente não reconhecer a nossa história e ainda se diminuir tanto em capacidade e merecimento, né, e se esquece de quem nós somos, e a hora que sobe no palco, parece que todo mundo é melhor que a gente. Né? E isso é um péssimo companheiro para aquele momento ali que a gente está falando. É um péssimo. Diga, minha amiga. Diga, Flavinha. Tá pegando meu exemplo aí? Olha as minhas aí, você que me conhece também, você que passou um perrengue comigo aí, vê se faz sentido. Autoconsciência, mentalidade, dicção e contação de história. Autoconsciência foi a primeira que você colocou aí, né? Faz tudo, a gente sabe que Por faz que sentido. será, né?
Por que será, né? A gente já se conhece, a gente já fez o trabalho lá junto, né? E tem essa questão, né? Você tá na terapia já, né, minha amiga? Eu fugi. Não fuja, volta. Eu falo logo Volta. mesmo, já fugi, eu tô esperando você me indicar um para me poder voltar. Tá, eu vou indicar. Essa questão da terapia, pessoal, eu vou sempre falar, né, mas é porque eu realmente considero um trabalho muito importante para a gente, né? De maturidade, de autoconsciência. Não é para mudar quem nós somos, mas é para ressignificar diversas das nossas percepções das experiências mesmo que nós tivemos, né? Eu poderia contar para vocês, por exemplo, que com 11, 12 anos eu ouvi de uma pessoa, né, que eu não ia chegar a lugar nenhum. Sabe o que é um ser humano falar para uma criança de 11 anos que não ia chegar a lugar nenhum? Né? E é isso aqui, uma pessoa de autoridade, né, para mim. Então, isso aqui fica na cabeça e aí a gente nem percebe, às vezes, quando sobe no palco, e no meu caso, foi quando eu entrei pela primeira vez no avião, veio naquele momento. Você não é capaz e nem competente para fazer isso. Né? E aí lutar contra isso é uma luta interna, de dentro para fora. E a terapia ajuda bastante para ressignificar e a gente encontrar forças internas. Faz sentido para vocês? Faz sentido? E a gente vai trabalhar sobre isso. Eu vou apresentar um pouquinho aqui. Essa aqui é uma das que eu falo mais, tá, pessoal? Estejam preparados para vocês falarem mais nas outras, tá? Eu estou dando uma brecha até para dar, né, jeitos, trejeitos, linguagem, tá? E aí, mas depois. Mário. Oi, minha amiga. Oi, Aline. Então, queria aproveitar, fazer igual a Flávia e pegar um espaço aqui para saber. Eu coloquei três que eu escolhi, e como você já viu algumas coisas, e a gente, né, esteve junto em algumas ações, eu coloquei assertividade, storytelling, engajamento e presença e impacto, impacto visual. Você quer o Pai Mário, né? Deixa eu pegar aqui o Pai Não, Mário. não. Aqui, Mentira, brincadeira. Priscila, ajuda aí, Brincadeira. Priscila, me Mas, ajuda, Priscila. a Priscila é perigosa. A Priscila, depois a gente toma. Gente, Eu nem sei, mas eu ri já tô super interessada. Depois a gente vai. Já fiz a propaganda, né? A Pri trabalha com a leitura corporal, né? E aí ela fez uma leitura, às vezes, eu falei, Jesus amado, ele me solta, né? Mas, Aline, a vez que eu te vi passar, te vi falar, você fala muito bem, né? Você tem uma presença, mas há um medo e alguma trava aí em você, sabe? Há a presença de um medo, e uma trava de passar isso. Isso há, né? E não tem, e não é uma questão de competência, e não é uma questão de conteúdo, né? Mas a vez que eu te vi foi essa percepção, esse sentimento. É sutil e você tem algumas estratégias para colocar isso. Uma delas, às vezes, você fala rápido demais, inclusive, né? E é uma estratégia de você superar aquele momento, né? Aí, nesse momento, quando a gente começa a falar rápido, a necessidade da pausa. E vocês vão receber TEDs que eu recomendo a todos os educadores aqui, todos os educadores ouviram isso de mim, né? Que a gente passe a analisar treinamento, aula, palestra, não só a partir do conteúdo, mas veja também a estrutura de entrega. A estrutura. Como é que ele começou a palestra? Foi com uma pergunta? Foi com a história? Olha, foi um gancho? Foi com silêncio? Foi com uma marcação analógica? Foi com um instrumento? Então, como ele começou? Essas técnicas, essas estratégias, a gente pode colocar no Excel. Eu recomendo que agora que vocês vão fazer essa retrospectiva da história de vocês, tenham o Excel como eu tenho, para inserir, opa, olha só, vender picolé, ou essa fala aqui que eu vi, ou esse momento de segurança, ou o primeiro voo, a primeira decolagem, o primeiro pouso, o desafio do primeiro pouso, quando eu fui diretor financeiro, o mestrado em educação, que eu sou apaixonado, né? Os momentos de leitura, os concursos, as palestras, a música, todos os momentos de história que eu vou me lembrando e recordando, eu faço um apanhado numa planilha e depois eu alinho possíveis conteúdos, tá? E posso atrelar a esse momento.
E eu vou utilizar. Eu vou utilizar em alguma das minhas palestras, tá? Para a gente dar o diferencial, tá certo? Isso é o que faz, isso que dá a cereja do bolo, isso que faz a gente ser Flórida. E aí eu vou para vocês entenderem um pouco mais a questão da nossa mentoria, né, e a importância da gente estar praticando isso. A gente vai ver algumas bases, né, que compõem essa competência grávida, porque dentro da comunicação e dentro da liderança tem tanta coisa a ser trabalhado. E eu vou trazer elementos da neurociência, eu vou trazer elementos da programação neurolinguística, eu vou trazer elementos da teoria da comunicação, algumas escolas que eu prefiro não nomear exatamente aqui, né, algumas escolas de comunicação. A gente vai explorar 4 semanas com base em 4 pilares, os 4 Cs. Né? E essas estratégias eu coloquei iniciais aqui com a expectativa de a gente sair, né, daquela incompetência consciente que a gente está entrando. Opa, eu não sei isso aí. Eu não sei fazer isso daí ainda, né? Para o competente consciente. Eu sei como eu preciso fazer, o que que eu vou fazer e como, né? A gente vai fazer. Então, algumas estratégias iniciais. Outra coisa é paciência com vocês, né? Alguém aqui não assistiu Sociedade dos Poetas Mortos? Não assistiu, Cíntia? Tudo bem que assim, eu só vi de relance, porque o filme é muito antigo, né? Então, assim, eu sou muito jovem. Os meus 23 anos de hoje não dá para ter assistido, né, o Sociedade dos Poetas Mortos. Mas, como me falaram sobre o filme, né, o filme é excepcional, recomendo demais. E ele trata essa questão da gente buscar a nossa identidade. E tem um ponto lá que me marcou, a primeira vez que eu vi esse filme foi aos 16 anos, né? E ele me marcou profundamente quando o professor sobe numa mesa e fala: se você quer ver o mundo de forma diferente, você precisa se colocar em perspectivas diferentes. E aí, se você tiver confiança e segurança o suficiente, você me chama de "Oh Captain, my Captain". Então, assim, um convite, tá, para a gente se ousar. E percebam que, vez ou outra, eu coloco uma música, um poema, ou um vídeo, ou um filme, fazendo alguma quebra ou interagindo com algum conteúdo. Tá? Então, eu recomendo, inclusive, tá, Cíntia? Se você não viu, veja. Né? O Sociedade dos Poetas Mortos tem uma característica muito voltada para a escola masculina, uma escola, né, de meninos, e tem o Sorriso de Mona Lisa, também, que é ótimo, que tem a escola de mulheres, né, a escola feminina. Então, esses dois filmes eu acho top para a gente também ver, pensar sobre identidade, sobre clareza, tá? Quem você está e quem você é nesse momento. Então, a gente vai trabalhar pelos 4 pilares. Começa essa primeira semana com clareza, a segunda semana conexão e nada melhor que histórias. Por isso, o manifesto do educador é importante que vocês trabalhem em cima deles. Depois a gente vai falar sobre terceira semana, confiança, né? Não, peraí. Terceira semana, credibilidade, tá? Minto, vou até mudar aqui. Terceira semana, credibilidade. E a última semana, confiança. É a confiança atrelada à questão da presença no palco. Né? E na credibilidade, a gente vai ver elementos, inclusive, que Aristóteles já trazia, muito antes dessa era comum. Né? Já trazia a provocação, quem é educador viu esses elementos. Eu vou trazer com alguns outros recortes. Né? E a gente finaliza a quarta semana, a primeira fase do palestrante executivo, né? Online, que é com a confiança, com a presença. Percebe que esses pilares não são pilares fechados em si, né? Eles são pilares com desenvolvimento contínuo. Nós, como seres humanos, então, a gente vai precisar se perceber como ser humano, não uma Mulher Maravilha ou um super-homem. A gente está sempre construindo a clareza, por vezes a gente se perde, não tem problema. Está sempre construindo essa conexão, por vezes a gente perde a conexão também, não tem problema. Está sempre construindo ou buscando, né, toda a nossa história, essa credibilidade. E por vezes a gente tem aquela insegurança de tudo bem também, né? E por vezes a gente não tem a segurança dessa confiança para estar passando o que a gente tem para passar para nosso público, para nossa plateia.
Então, esses são os 4 pilares que a gente vai desenvolver, né? O pilar clareza, a gente começa essa semana com esses 3 grandes tópicos, eu passo para vocês, eu não vou explicar cada um deles, né? A gente vai ter estruturas, porque... Então, assim, é até interessante que eu coloque aqui esses 3 elementos, né? A estruturação do pensamento, exemplos concretos e evitar jargões. Essa semana, uma das atividades é que vocês desenhem, para quem não tem, a estrutura da palestra, e para quem já tem, reveja se a estrutura da palestra faz sentido. E aí, nessa estrutura da palestra, a gente tem o protocolo ASAS, mas antes de entrar no protocolo ASAS, eu preciso que vocês estruturem o pensamento. Então, respondam aí no papel. Para quem vai ser a palestra? Qual é o seu público? Só para anotar, né? Vocês precisam pensar sobre isso. Para quem? Qual é o seu público? Qual é o objetivo da sua palestra? Aí tem 2 objetivos a serem respondidos. O seu, né, enquanto a construção da entrega ao final que você quer que eles percebam, né, esse é o objetivo seu, e o objetivo que vocês querem que o seu público sinta e perceba. O resultado dessa história. Então, tem esses 2 momentos. O objetivo, e aí vai direcionar a estratégia, como eu vou construir, e objetivos do meu público. Então, eu preciso de... Me ajuda aí, como é que eu falei? Tema central, Para quem, né? para quem o público, Para quem? Qual o objetivo que você quer atingir com a palestra? qual o objetivo, e são 2. E qual o objetivo que você quer que seu público tenha, né? Qual que é o objetivo que você quer Perceba. que ele atinja? Perfeito. E aí a gente tem o segmento. Qual é a palestra que você quer falar? O tema que você quer tratar. Não se preocupe nesse momento com o título, não se preocupe nem com o conteúdo, a roteirização por inteira da palestra, tá? Mas o tema central. E detalhe, aqui não, mas lá na Suécia tem geralmente pessoas que são muito perfeccionistas, né? Pessoas que querem só entregar a hora que está bom demais, perfeito, desenhadíssimo, né? Só que aí perde o time. Então vamos utilizar o pensamento Lean, o MVP, né? O pensamento startup, melhor dizendo. Vamos colocar fazer, errar, aprender com isso aqui, né? Vamos construir devagar, mas vamos construindo. E de preferência só uma palestra, tá? Vocês vão receber amanhã o link para realizar um teste de sabotadores internos. Quem já fez, ótimo, já tem ali, mas se quiser refazer. Esse link dos sabotadores internos está à base do estudo do professor Shizard Chamini, os 10 grandes sabotadores. Né? E aí, para a gente se reconhecer, tragam esse resultado no próximo encontro que a gente vai utilizar. Né? E ali a gente já vai identificar quais são as desculpas que você faz a si mesmo para não entregar. Então, entreguem, se reconheça, se identifique, se acolha, mas entreguem a estrutura, tá, para essa primeira semana. Exemplos concretos. Use aquela planilha de Excel para colocar as histórias e os exemplos que você tem. Mário, tem que ser só a minha história? Não, pode ser biografia. Tá? Pode ser, adoro biografias, né? Tem do Nelson Mandela, tem do Ibama, do Ibama. Tem do Obama também, que adora, é excelente. Outras biografias que vocês gostarem, a Madre Teresa. Tem biografias incríveis, inclusive Mário, de... Oi. você está falando de planilha em Excel? Vai enviar novamente no grupo? Não, a planilha Excel é sua. Para você criar a sua planilha para colocar ali as suas histórias de vida, os seus momentos Ah, tá. de vida. Achei que tinha um modelo. Não, não. O modelo que você quiser. O importante é que você liste as experiências que vierem à sua mente e no lado que você coloque qual conexão pode fazer com o conteúdo que você quer construir ou passar. Tá? Entendeu, Flavinha? Tranquilo? E evitar jargões, isso aqui é um evitar, não é proibido, né? É evitar, principalmente a depender do público. Então, qual é o termo que você usa e qual é o público que você usa. Então, quando a gente dá a mesma palestra, por exemplo, para um grupo de pesquisadores, é diferente quando a gente dá essa mesma palestra para uma empresa, né, privada que te contratou para saber sobre esse conceito que você está querendo vender ou apresentar. Tá?
Esses são elementos que a gente vai buscar na construção de vocês da palestra. Tá, eu não vou. Eu e o Pilar 2 a gente conversa na semana que vem. Eu entro nele na semana que vem. Ué, gente, cadê encerrar a apresentação? Perfeito. Aqui. Mário, Pessoal, quem me chamou foi Claudinha? foi Cláudia, isso. Sobre as perguntas da palestra, é para trazer para a próxima aula, é para enviar? Só uma As pergunta. perguntas. Sobre a palestra, o tema, para quem, né? Qual o público, o objetivo, Não, qual é o tema? esse daí não precisa enviar. Tá, Tá? Esse daí. Eu quero que vocês tenham isso claro, porque isso é importante para a construção. tá bom. Tá? O que vai ser importante? Se vocês tiverem dificuldade de identificar esses momentos, esses públicos, o tema central, o objetivo, aí você pode passar para mim ou passar no próprio grupo. Tá bom. Tá? E a gente vai trocando. Tá certo? Mas é importante que a gente tenha essa noção na primeira semana para que a gente comece a criar depois o Uma historinha. conteúdo exato, tá? Da entrega. É um passo de cada vez, tá? E como eu gosto de falar, aquela um passo à frente e a gente já não está mais no mesmo lugar. Esse slide aí onde você passou, vai disponibilizar? Vou tudo vou disponibilizar. Inclusive o mural, tá? O mural que a gente vai ter, que vocês vão ter o acesso. Nesse mural, vocês estão vendo aí o mural? Uhum. Deixa eu tirar, cadê vocês aqui? Cadê eu? Aqui. Esse mural aqui, alguém aqui nunca trabalhou com mural, ambiente colaborativo? Quem aqui nunca trabalhou? Não. Tá, perfeito, tá ótimo. Então, mais uma ferramenta para a gente usar também, até em palestras online, né? Esse é o Aqui o Miro, mural não? é primo irmão do Miro. Tá. Tá? Quem trabalha com Miro, trabalha com mural também, é primo irmão dele. Né? Aqui é um ambiente como se fosse um grande quadro em branco que você pode levar todo mundo para cá. A hora que eu levar o link para aí, vocês vão entrar e poder trabalhar. A gente tem algumas áreas de reconhecimento, né, do mural. Aqui são os elementos que a gente mais vai usar, principalmente a questão do post-it. Né? Por exemplo, se a gente está querendo fazer um brainstorming com um grupo, a gente pode colocar aqui um post-it, ó, e aí trabalhar, vamos falar sobre felicidade. Felicidade. Aí a gente consegue escrever, né? Consegue, inclusive, mudar o post-it de cor para roxo, consegue colocar outras formas de post-it. Então, a gente consegue brincar e abusar com esse post-it. Eu vou passar um vídeo depois para vocês, que eu estou, inclusive, com barba do Papai Noel. É outro ser, tá? É meu irmão gêmeo, né? Que ele gravou esse vídeo, né? Para vocês saberem como é que a gente pode utilizar. Aqui em cima, por exemplo, aqui a minha tela é pequena, mas apareceu aqui esse ícone, como se fossem duas prateleiras, né, chamado Outline. Vocês estão vendo aí? O Outline? E aí, a hora que a gente pressiona, olha, já tem bonitinho o nome de vocês. Alguns não tem aqui porque eu não vi lá o nome, tá, no grupo ali. Depois vocês passem, ou então vocês podem renomear aqui. Se eu pressionar, por exemplo, Outline, vem aqui e pressiono Luiz Fernando. Né? Opa, eu vou lá para o quadro Luiz. Tá? Aí eu venho para cá, ó. Aí o nome do Luiz está bem aqui. Luiz Fernando. Troca prazer. Hã? Aproveita e troca prazer. Puxa vida. Cezão, você tá me quebrando aí, Cezão. Era só para ver se ele estava esperto. Era só para ver se ele estava esperto. Tá bom. Luiz com Z. Importante. Peraí. Até aí. Luiz com Z. E já muda aqui também, inclusive, ó, viu? Aí, aqui, pessoal, é a área que vocês podem ter para usar e abusar. Tá? Essa roda de competências que a gente fez, vocês vão poder colocar aqui. Tá? Por exemplo, Luiz, em assertividade, pode começar logo daqui do primeiro aqui. Foi 10, então 10. Foi 8, então 8. Coloca mais ou menos aqui como se fosse de 0 a 10. Esse aqui vai ser uma primeira fotografia que vocês têm. Se quiserem assumir o compromisso, tira uma foto e coloca no grupo, pode ser. Essa mesma análise
A intenção é que a gente faça ao final novamente, né? Para saber, principalmente daqueles 3, qual foi que você mais desenvolveu e serviu como uma alavanca para puxar todos os outros. É por isso que tem aqui metas, mentorias e SP. As 3 vão estar listadas aqui, tá? Para vocês colocarem as 3 aqui, são as principais. Essas 3, depois a gente vai ver qual foi o desenvolvimento. Pode ser depois da fase 1, pode ser depois do palestrante, de cada um desses elementos aqui que a gente viu, ou habilidades, né, dos eixos principais. Aí a gente tem tarefa que vocês podem fazer ao longo da semana. Qual é a visão aspiracional daqui a 3 anos? O Glauco, inclusive, já trouxe uma dele. Daqui a 5 anos, 50 mil de cachê. Opa, esse aqui é o objetivo. Tá? Tem que estar muito claro. Metas de 3 meses, e aí a gente tem até depois do palestrante executivo, e metas a curto prazo, depois da mentoria. Logo depois da mentoria. E pode ter, inclusive, uma palestra agendada para ser teste. E pode ser bônus, gratuita, esse período, inclusive. Para cada semana, a gente tem aqui o dia e os períodos. Vocês podem colocar links, podem usar e abusar desse quadro aqui. Tanto aqui, como tem as informações, como aqui eu preenchi como modelo para vocês. Tá? 5 dias, algumas atividades, desafios que a gente vai ter, a gente vai colocar outros. E vocês podem trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com o pensamento startup, o pensamento lean, que é o que eu preciso parar de fazer, começar a fazer, continuar fazendo. Aqui tem um pequeno trecho do quadro que a gente trabalha em reuniões de retrospectiva quando está fazendo gestão de projetos ágeis. Só que aqui a gente está voltando para competências, né? Competências sociocomportamentais. E aí vocês podem utilizar, cada um de vocês tem o quadro para vocês utilizarem. Tá? O protocolo que a gente vai utilizar é o ASAS. E a primeira semana é o primeiro A. E vocês vão construir ao longo da semana a abertura de vocês. Né? E a abertura que chame atenção. Uma atenção que hoje em dia está cada vez mais curto o tempo. Né? Eu falei para vocês, iniciei essa nossa aula aqui falando que 93% das oportunidades que a gente tem, muitas vezes a gente perde porque a gente não consegue se posicionar ali. E pode ser na voz. E essa chamada de atenção, hoje o estudo aponta que entre 6 e 15 segundos é o que a gente tem para chamar atenção no TikTok, no Instagram. Alguns estudos, 30. Então, eu vou considerar aqui que 30 segundos para uma palestra de 45 é o tempo que a gente tem para a pessoa falar: eu quero saber mais. Eu vou estar aqui. Né? Vez ou outra vai te conectar, mas eu quero saber o que a Cláudia tem para falar, eu quero saber o que o Bruno tem para falar, eu quero saber o que a Flávia tem para falar, eu quero saber o que o Roberto tem para falar. Então, isso vai ser relevante. Tá? Vai ser importante. Perguntas aqui, pessoal? Cada um de vocês. Mário, mas aí nesse primeiro A, no caso, eu não já teria que ter a palestra pronta já para poder definir? Não, vamos por partes. Vamos devagar porque estamos com pressa. Né? Vamos devagar porque estamos com pressa. Então, a primeira coisa que a gente vai Traduz seu fazer inglês. a gente quer. Aquela outra é assim: vamos devagar, porque o santo é forte, o andor que é de barro. Né? O santo está lá firme. Ixi, Então é o mas seguinte: eu tô de concreto, então. a gente vai começar com um passo só. E o passo nesse momento é: eu quero que você pense como você abriria ou iniciaria a sua palestra, de forma a chamar a atenção do seu público. Agora entendi. Né? Então você tem um público, tem um objetivo, tem uma intenção dentro de um tema, E você falar sabe nisso, para quem está falando. já aproveitando aí, pegando esse gancho, eu tenho uma palestra dia 15 agora, de abril. Perfeito. Se você conseguir gravar, Flavinha, grava, passa para a gente depois, para mim, tá? Fica à vontade. Vou tentar. Tenta. Pelo menos trechos. Eu passei no grupo aqui para vocês o link desse aplicativo. Tá? Vocês podem acessar, esse link é para vocês usarem, podem buscar a parte de vocês. Aqui logo em cima, tá, de cada um dos quadros tem aí a roda de competência, descrição como é que é para fazer, e até já tem, tá, lá para cima o conteúdo que eu vou passar para vocês
do que a gente conversou. Opa, já estou vendo as carinhas que entraram aqui. Quem não tem carinha aqui, a gente tem um marreco. É um pato mesmo, um peixe, né? As outras querem tem a Aline, a Paty está aqui, a Brenda. Opa, entrou o ursinho Panda. Entrou o Pandinha, saiu o Pandinha. Né? Acho muito engraçado. Ó, a Turtle, a tartaruguinha entrou também. Então, esse é o ambiente que a gente tem, tá? Para vocês inserirem tudo. E eu vou buscar colocar as atividades da semana, os materiais que a gente fizer, todos aqui nesse quadro, nesse grande quadro. Sempre que vocês precisarem, ele vai estar aqui salvo, tá? Eu optei por colocar no mural por diversas coisas. Uma delas, para a gente sair do ambiente comum que a gente usa. Tá? A gente sair do padrão ou do óbvio. A gente testar outro ambiente. Estou subindo na mesa e falando "Oh Captain, my Captain". Tá certo? Pessoal, valeu o dia de hoje, do primeiro dia, dos 30 que a gente vai ter, até o palestrante que a gente vai estar. Valeu. Então, eu gostaria de ouvir uma palavra, tá? Não é uma dissertação. Uma palavra do aprendizado que vocês levam do dia de hoje, tá? Uma palavra. Eu vou chamar aqui na sequência. Luiz, uma palavra, o aprendizado de hoje. Douglas, em tese não tem, tá? Já falo com você rapidão. Uma palavra, Luiz, de aprendizado. Desculpe. Definições. Definições. Claudinha, uma palavra. Tá no mudo. Aqui no mural. Acho que um pouco de resignação. Resignação. Então, bora persistir. Bruno. Digamos que reconstrução. Reconstrução. Obrigado. Cíntia. Redefinição, né? De redefinir as coisas. Reconstrução é Consciência. importante. Consciência. Robert, professor. Desafio. Desafio. Adoro. Felipe. Consciência. Consciência. Douglas. Provocação. Provocação. Flávia. Merecimento. Merecimento. Brenda. Ansiedade. Ansiedade. Desespero. É bom. Vamos trabalhar essa daí, mas eu vou provocar mais ansiedade. Aline. Disciplina. Disciplina. Pri. Novidades. Fê. Resgate. Resgate. Pati. Desenvolvimento. Desenvolvimento. João. João está na escuridão e do banheiro. Não vai dar para ele responder agora. Né? Então, beleza. Pessoal, a gente fica aqui por hoje. Amanhã a gente começa com as atividades, tá? Eu vou passar para vocês atividades diárias. Não é para estressar, é para provocar, tá? Mas se alguém sentir estresse, é porque está precisando ali dar uma trabalhada na resiliência emocional. Então, é comum nesse período. E vai ter, inclusive, sábados e domingos as atividades, tá? Mas são atividades que a intenção não é complicar a vida, não é simples, tá? É para que a gente insira, veja alguma sensação ou outra, até dificuldade mesmo. No grupo, a gente está aberto, pode tirar dúvida, perguntar, e estamos junto. Conta comigo, conta com o Cezão, conta com todos nós, tá? E como a Vamos gente fazer gosta de falar, foto, Mário? bora voar. Vamos, Cezão, Bora a gente lá. sempre esquece dessa foto. Depois a Paty Rapaz, fica com ódio. na realidade é que eu não sei tirar ela até hoje. Alguém precisa tirar aí, ó. Eu vou tirar, Sorriso vou tirar comigo. aqui, tá? Eu vou tirar aqui. Sorriso e perfume. Aí, pronto. Aê, galera. Aí, ó. Linda foto. O grupo está aberto a partir de agora para que vocês possam se comunicar também, se conhecer. Então, fiquem à vontade, galera, beleza? Marião, só uma ajuda aqui. Claudinha, vou tirar a dúvida aqui com ele. A Cláudia não está aparecendo no mural. Dá uma olhada para mim aí já. Eu também Tá, não. quem tiver
Quem Eu tiver com também problema no não. mural, a Já gente vem fica aqui. aqui, tá? Isso. Quem tiver tranquilo pode sair. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu vou dar 2 links. Pode ser também que seja o computador, tá, de vocês não autorizando, tá? Eu estava com dificuldade, Porque mas consegui entrar, mas não tô. vê isso, tem uma mentoria VSP. Pessoal, vou sair para dar comida para minha filhota ali. Beijo. Beijo, 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 Aline. Vai com Aline. Deus. Aline, Eu. eu pedi sua palavra de aprendizado? Pediu Não, disciplina. pediu. Eu falei. Ah, tá. Pensei que eu tivesse Disciplina. falado. E era o que Disciplina, tá estava me certo. faltando, né? Eu A acho que carapuça já serviu, a bronca já chegou. Pode ficar Já- tranquilo. Ele me pede aqui Beijo, Beijo. gente. Boa o noite. e-mail. Boa Me noite. pede o e-mail para acessar o portal. Você entrou como cadastrado visitante? Aonde? Felipe No portal? É. Não, eu cliquei no link aqui, ele foi direto para a página e abriu ali a página da mentoria. Só que ele pede para você fazer login e pede o e-mail. Daí o meu e-mail, pelo menos o e-mail que eu mandei para o Sérgio, não é o que. Ele pede para se logar no portal, no mural. É comigo a mesma coisa. A mesma Comigo coisa. O meu também. também estava dando isso. Aí eu fui acessar com o Gmail, né? Gerenciar, entrar direto com o Gmail. Tava Deixa eu ver travando, aí aqui. entrou. Não sei que me Pode deu, editar, qualquer um no Workspace pode editar, mas eu não gerenciamento. tô. Qualquer um, sem senha, todo mundo pode editar. Visitante também está aberto, não tem restrição nos acessos. E pessoas que acessaram aqui, pode editar todo mundo. A Brenda, o Fishing, a Aline, Koala, não tem os nomes, né? A Cláudia. A Cláudia Teixeira está aqui. Cláudia, você apareceu aqui? Só que eu não tô, eu tô aqui, mas não tem um nome aqui na lista. Eu também Você não não. tem o nome. Entendeu? Isso que vocês estão falando, o nome na lista, é isso? Na lista, Douglas, o seu nome também na lista ou para Não, entrar não. na plataforma? O meu era isso mesmo. O meu eu pedi um e-mail, eu tentei usar o meu profissional, não deu, mas eu tinha conta no Gmail, daí segui a indicação da colega aqui e agora funcionou. Perfeito. eu não, Obrigado, Flavinho. não tá, mas pode botar o nome ali, não estava na lista. Tinha Cláudia, vou colocar aí, ó, Cláudia Teixeira. Teixeira. Já O meu coloquei também tá aqui, tá não, é lá. assim? Pronto. Qual Não o vi seu? aí. Quem tá falando? Flávia? Flávia. Ué, Flávia, você não tá? Deixa eu ver. Eu Não também não tô, Não não. coloquei. Deixa eu colocar aqui. Pode agora tá Flávia Elita. Agora entendi aqui. Quem mais? Felipe Cury. João Vitor, Felipe Cury. Vou colocar aqui rename. Felipe Cury. Ok, o nome tá ali. Cartão 16. Mais alguém tá sem? Eu A tô Cíntia sem. tá, Pri tá, Fer tá. Consegui. Eu não achei Conseguiu, o link Flávio? aqui para entrar. Tô no grupo certo, link- Césio? Tá sim, tá O sim. link do... Opa! Você viu aqui? Tá aqui no chat, tá, Cíntia? É por isso, estúpida. O problema é a pecinha atrás da cadeira. Ok, eu tô procurando o lugar errado. Vou colocar Cíntia Aline, com H, né? Isso. Tá, eu coloquei só... Cíntia com H, vou colocar Cíntia Aline. Cíntia com H. Obrigada. Já até foi lá, mas deixa eu rename. Cíntia Aline. Pessoal, mais alguém está com alguma questão? Fiquem à vontade, o quadro é de vocês, tá? Podem colocar post-it, podem brincar, colocar as informações, colocar as competências e habilidades que vocês precisam desenvolver. Precisa parar de fazer mais, fazer menos ali com a estrela do mar das competências, tá? E o grupo está lá. Nós estamos aqui num processo de aprendizado contínuo. Estamos juntos nesse processo. Qual a grande intenção? Que vocês ousem a subir no palco e entregar o que vocês já têm de melhor. Essa é a intenção. Isso aí, galera. E Vamos que vamos. bora correr atrás desses 50 mil aí. Preciso ganhar dinheiro esse ano aqui, hein? Pelo amor de Deus, me ajuda, hein? Bora. Sabe o que é Pra legal, mais. Césio? Eu vi Ah. uma palestra da Aline o ano passado. Quando Sério? ela abriu a boca, eu falei, é ela mesmo. Aí, ó, tá vendo só? Uma imersão ano passado. A Aline é uma profissional assim fantástica, inclusive é uma grande contratante nossa aí. legal, cara. Ela tá aqui para se desenvolver mais, mas é uma grande contratante nossa aí. Eu conheci Abriu a uma empresa empresa, né? dela.